Boa tarde a todos, meus irmãos, minhas irmãs, do norte ao sul do Brasil e dos países vizinhos. Sejam todos bem-vindos de volta para darmos continuidade ao nosso 36º Congresso Provincial OCDS, Província São José. O tema do nosso congresso é Não vos peço nada de novo, mas apenas que guardem o que professamos. Caminho de Perfeição 4.1. O lema do nosso congresso: Comunidades unidas, orantes, fraternas, missionárias a serviço da vida. Eu sou Marisa Ribeiro, da comunidade Santa Edith Stein, de Divinópolis, Minas Gerais. Espero que todos tenham tido um bom descanso nesse período do almoço, para que possamos aproveitar o nosso congresso agora no período da tarde, que com certeza vai ser muito proveitoso, muito rico. Vamos continuar sentindo esse nosso coração ardendo, porque agora teremos a palestra, tema do nosso congresso, uma citação de Santa Teresa, do Caminho de Perfeição, né, capítulo 4, 1. Não vos peço nada de novo, mas apenas que guardemos o que professamos, que será proferida pelo nosso muito estimado Frei Wilson de São José, OCD, nosso delegado provincial para esse triênio de 2019 a 2020. É com muito prazer, com muita alegria, que eu faço a sua apresentação. Frei Wilson, sua bênção. Deus abençoe. Um grande abraço. Frei Wilson tem a formação como especialista em Santa Teresa e São João da Cruz, em Ávila, Espanha, no Centro Internacional de Espiritualidade Teresiana São Joanista. Cursou teologia no Instituto São Tomás de Aquino, Belo Horizonte, Minas Gerais. Filosofia no Instituto Vicentino de Filosofia, em Curitiba, Paraná. Pedagogia pelas faculdades associadas em Ipiranga, cidade de São Paulo, São Paulo. Como atividades, ele foi delegado provincial para o CDS Norte e Nordeste do Brasil, no período de 2011 a 2013, assistente da Associação de Monjas Santa Teresa de Los Andes, no período de 2011 a 2013, assistente para o CDS do Norte e Nordeste, no período de 2008 a 2010, formador da província São José do Sudeste do Brasil, OCD, estudantado de filosofia, teologia, postulantado no período de 1996 a 2001. Foi pároco da Igreja Santa Teresinha, em São Paulo, no período de 1996 a 1998. Frei Wilson é um frei muito querido, né, no nosso meio CDS. Só seja muito bem-vindo e eu passo a palavra para o senhor agora. Uma boa tarde, Marisa, mas também a todos, né, que estão conectados para essa tarde. E é muito bom a gente ouvir que é querido, né? Muito. Muito querido. Muita gratidão nossa, viu, pelo senhor, pela sua disponibilidade. É muita alegria que a gente tem o senhor no nosso meio. Muito obrigado. Eu sempre senti no meio da ordem secular essa boa acolhida. E isso é muito importante, né? A gente se sentir acolhido. Eu, particularmente, comecei a me engajar na comunidade a qual eu pertencia, né? Mais ou menos com 14, 15 anos, também porque eu me senti muito bem acolhido, né? É bom na igreja, nas comunidades, o CDS, OCD,
a gente se sentir acolhido, amado, né? E também poder ter esse espaço para a gente expressar e exercitar também o amor. Né? Então, que todos vocês também se sintam bem acolhidos, né? Bem queridos, bem amados, nessa tarde, mas durante todo o congresso até o final. O congresso da ordem secular é sempre uma oportunidade da gente crescer na nossa identidade, no nosso carisma, aprofundarmos a nossa vocação, tomarmos consciência, né, de quem nós somos chamados a ser. E uma pena, né, a gente não poder estar, né, presencialmente, porque quando os encontros são presenciais, a gente vai conhecer o rosto, né, e conversar com muita gente que está chegando, que são os novos membros, novas comunidades, grupos, e é uma oportunidade da gente crescer na fraternidade, da gente crescer, né, na amizade entre nós e com Deus. É sempre uma alegria, né? E uma pena a gente não poder estar vendo. Eu digo a mesma coisa que falei na missa da manhã, que eu estava refletindo, né? Aqui, online, tem que ser na fé. Eu não vejo meus irmãos, mas eu acredito que eles estão aí também, né? Assistindo, ouvindo e participando. Nós não vemos os nossos irmãos, os santos, né? A não ser imagens e símbolos, mas eles também estão presentes e torcendo por nós, rezando por nós, se fazendo presentes. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, seja do Carmelo, seja de outras famílias religiosas e leigos, né? Eu até quis fazer meu oratório aqui atrás, coloquei algumas figuras conhecidas do Carmelo, mas também outros santos, né? Representantes de leigos, de outras famílias religiosas. Tem o Frei Deneval ali, a Madre Carminha, que está em processo de beatificação. Eu coloquei aquilo que eu tinha e, assim, espero que ninguém se sinta excluído, né? É apenas representação, né, dessa multidão de irmãos que, graças a Deus, nós temos, de santos, de beatos, sejam reconhecidos, canonizados, né, seja que nós conhecemos e testemunhamos, né, a vida de santidade que eles viveram, ainda que não sejam oficialmente canonizados. Então, como é importante a gente se sentir fazendo parte dessa família, que é a humanidade, mas essa família que é a igreja, essa família, né, que é o corpo de Cristo, essa família que é o Carmelo. Então, Deus resolveu, né, quis nos salvar, não apenas individualmente, mas como comunidade, como família, né, na comunhão. Né, estamos unidos uns aos outros, né, pela fé, pelo Espírito, né, por Cristo, do qual somos membros. A história passada é também a nossa história, né, porque nós entramos nela. E hoje, né, o Congresso, o 36º Congresso da OCDS, relembra, faz memória dos 20 anos do segundo Congresso Internacional OCDS que houve no México, onde as constituições foram elaboradas, as novas constituições. Então, nós fazemos parte dessa história, né? Antes de nós, outros, né, já receberam o carisma, aprofundaram o carisma, meditaram, rezaram e deixaram também algo que nos é transmitido, né? No caso, as constituições. Assim como a regra, né, que nós também trazemos e que somos convidados a conhecer, a ler, meditar, né, e a buscar viver. O tema da minha palestra
é justamente o do Congresso. Não vos peço nada de novo, mas apenas que guardemos o que professamos. Caminho de Perfeição, capítulo 4, parágrafo 1. Então, a Santa Madre falando, né, para suas irmãs naquela época, mas também para nós hoje. O livro Caminho de Perfeição, ele foi escrito 2 vezes pela Santa Madre. A primeira redação do livro, do Caminho de Perfeição, tem um original na biblioteca do Real Mosteiro do El Escorial, na Espanha. Ele tem 73 capítulos. Depois, né, que os teólogos, os censores da época, né, vão ler, analisar, corrigir, a segunda redação, que a Santa Madre escreve, né, cujo original se encontra no convento das Carmelitas de Valladolid, passou para 43 capítulos. De 73, passou para 43. Enfim, né, a gente vê o trabalho que a Santa Madre teve para poder nos deixar esse escrito, para nos deixar essa herança. As obras completas da Santa Madre Teresa, em espanhol, geralmente traz as 2 versões do livro. Em castelhano, nas obras completas, em geral, nós temos as 2 versões do livro Caminho de Perfeição. E, geralmente, uma introdução para cada livro e abundantes notas de rodapé que vão nos ajudando, vão nos esclarecendo, às vezes, as expressões que hoje não se usa mais, né, mas que era usado no século XVI, na época da Santa Madre, e outras informações que vão nos ajudando a entender o contexto e ampliar a compreensão do texto. Então, é muito bom, né, que hajam esses estudos, que a gente possa ter acesso para conhecer, né, o contexto, para conhecer melhor o texto, perceber como a Santa Madre ela estava em sintonia com o mundo, com a Igreja, com a vida na sua época, né? Ela estava muito atenta à realidade. E, inspirada por Deus, né, ela empreendeu a reforma e a fundação de uma nova família. O Caminho de Perfeição foi um dos livros que a Santa Madre quis editar. Por quê? Para evitar os erros que geralmente se cometem quando os livros são copiados manualmente. Então, na época, né, se fazia a cópia por escrito, né? Fazia pouco tempo que a imprensa tinha sido criada, era muito caro, né, para se imprimir. Em geral, o costume era copiar manualmente. E muitas vezes, quando a gente copia alguma coisa, né, a gente corre o risco de pular alguma passagem, de alterar o texto, mudando o sentido, às vezes até daquilo que a autora quis dizer, ou às vezes deixando até o texto sem inteligência, sem compreensão, né? O texto fica ininteligível. Se pula alguma palavra, se muda alguma palavra, né? Acaba ficando até incompreensível a leitura. Eu espero que esteja a minha voz saindo tranquilamente, né, que eu esteja falando numa velocidade que seja compreensível. Qualquer coisa, por favor, né, mandem um recadinho aí e me chamem a atenção. Ela mesma, né, a Santa Madre, segundo um historiador da nossa ordem, Frei Daniel de Pablo Maroto, na introdução ao livro, nas obras completas em castelhano, ele vai dizer assim: 3 cópias antigas merecem especial atenção, conservadas nos mosteiros de Carmelitas Descalças, de Madrid, Salamanca e Toledo, na Espanha. Esta última, esta cópia, né, de Toledo, tem um valor inestimável, porque a Santa Madre mesmo revisou a fundo, corrigindo em muitas ocasiões o texto, né, que o copista
tinha feito e aproveitou a ocasião para dar os últimos retoques às ideias, né, que o livro continha pelo ano de 1579. Então, bem pertinho da sua passagem, né, para o céu, da sua Páscoa, né, 1579. Sobre uma cópia deste texto se fez a primeira edição do Caminho de Perfeição em Évora, Portugal, no ano de 1583, pelo seu bom amigo Dom Teotônio de Bragança, a pedido da mesma Madre Teresa. Então, o Fernando estava falando ontem a respeito, né, de faltar uma liturgia em português, a missa, me parece, né? A gente, então, se alegra porque a primeira edição da Santa Madre, né, foi feita em português de Portugal. O Caminho de Perfeição, a segunda redação, que a gente abrevia, né, com as letras C e V, né, Caminho de Perfeição de Valladolid, foi impresso depois da morte da Santa Madre. Essa foi a primeira de inumeráveis outras edições e traduções para outras línguas. Então, como a obra da Santa Madre se difundiu, né, para outros países, outras línguas, outros lugares, né? E a gente sabe que desde esse tempo, né, 1583 até hoje, as suas obras são traduzidas e reeditadas. O livro se tornou e tinha a intenção de ser um manual para as novas comunidades teresianas, a partir das experiências vividas e refletidas na primeira fundação de São José de Ávila. Então, São José, fundado em 1562, 4 anos depois, mais ou menos, a Santa Madre escreve Caminho de Perfeição, né? Colocando aí as suas experiências, as suas reflexões a partir daquilo que foi vivido. Hoje, para nós, né, leigos, monjas, frades, o livro é estudado de maneira formal. Para nós, frades, esse livro é o livro do noviciado, um dos livros, né, base do noviciado. Os noviços leem, fazem síntese e depois partilham em comuns capítulos. O que nós lemos, o que nós escrevemos e ouvimos, né, tende a ser melhor assimilado. Então, quando a gente lê, quando a gente ouve, né, quando a gente sintetiza, quando a gente fala, é uma tendência para a gente assimilar mais e melhor, né, porque estamos usando vários recursos e vários sentidos. Num processo formativo contínuo de formação inicial e permanente, o que foi assimilado vai ser vivido, aprofundado e traduzido vitalmente. Então, para a gente conhecer a nossa identidade, o nosso carisma, a nossa vocação, precisamos ler, né? Precisamos exercitar, precisamos aprofundar para a gente poder traduzir para cada um, né, na sua vida, mas também comunitariamente, regionalmente, né? Como o carisma vai sendo encarnado, né, em cada pessoa, em cada comunidade, em cada região. A leitura dos escritos da Santa Madre, de nossos santos, da regra e das constituições, são fontes para podermos crescer em nossa identidade, carisma, missão dentro da Igreja e no mundo. Nossa vocação de carmelitas descalços, de carmelitas teresianos. Então, a Igreja espera de nós isso. O mundo espera de nós, né? Nós temos, né, na nossa família, no nosso carisma, algo que só nós podemos oferecer. Os beneditinos vão oferecer o carisma deles, os jesuítas, o carisma deles, né? Cada família religiosa vai oferecer o seu dom para a Igreja, a serviço de Deus, a serviço do reino. Nós também temos o nosso. Precisamos conhecê-lo, assimilá-lo e crescer nele. Então, essa foi a intenção da Santa Madre
ao escrever: não vos peço, minhas filhas, senão que guardemos o que professamos. Frades, monjas, professamos, né, fazemos os votos, e os leigos fazem a promessa, as promessas. Pois é nossa vocação e a isto estamos obrigadas. Então, votos, profissão e promessas. Santa Teresa já havia insistido nos primeiros capítulos do livro, mas também ao longo dele, sobre a necessidade de guardar, de viver a regra e as constituições. Espero que o Senhor nos ouvirá se procurarmos com o máximo cuidado guardar perfeitamente a nossa regra e constituições. Ainda caminho 4:1. Estender-me-eis tão somente em declarar 3 pontos que são das mesmas constituições, porque muito importa entendermos o grandíssimo proveito da sua observância para alcançarmos interior e exteriormente a paz tão recomendada pelo Senhor. Então, depois de ressuscitado, né? Jesus, a primeira coisa que transmite é a paz, o shalom de Deus, né? A plenitude dos dons, a harmonia, a comunhão, a unidade. Então, essa paz tão necessária interior e exteriormente. Então, guardando, né, aquilo que é a nossa regra, constituições, aquilo que os nossos santos ensinam, vamos alcançar, né, essa paz interior e exterior tão recomendada pelo Senhor. Quem não deseja a paz, né? E aí também é a nossa vocação batismal. Para vivermos como irmãos, nós prometemos abrir mão de tudo aquilo que nos divide, que nos desune, que quebra a comunhão. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E como é importante nós termos pessoas na igreja, no mundo, na família, na sociedade, que sejam pontes, que liguem as pessoas, né? Que promovam a paz, que promovam a comunhão, que promovam o diálogo, né? Que somem. E é importante, né? É a nossa vocação, sermos promotores da paz, da comunhão, da unidade, do diálogo. E para isso, claro, né? Nós temos que buscar viver aquilo que nossos antecessores nos deixaram. E o que nós professamos e prometemos lembrando um pouquinho a profissão, as promessas, né, na ordem secular. Eu, e cada um diz seu nome, prometo sinceramente aos superiores da Ordem do Carmelo Teresiano e a vós, meus irmãos, tender à perfeição evangélica no espírito dos conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência, e das bem-aventuranças segundo as constituições da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. Então, lembrando, né, aqueles que já fizeram as suas promessas, mas também aqueles que estão se preparando, né? O que é que nós prometemos? O que é que nós professamos? E com sinceridade, né? Com autenticidade, com todo o nosso ser, tender à perfeição evangélica. E nós ouvimos, né, domingo passado, Jesus resumindo, né, toda a lei, todo o evangelho, no amor a Deus, com todo o nosso ser e nossas capacidades, e amar o próximo como a nós mesmos. O que nós queremos de bom para nós,
devemos querer e fazer para o outro. O que nós não queremos para nós, também não devemos querer nem fazer para os demais. É um bom critério, né? É uma boa referência que Jesus nos dá e que nossos santos nos lembram e nos ensinam, né, com seu exemplo, como viver esse amor. É justamente o amor que vai unificar o nosso ser, né? Vamos amar a Deus com a nossa inteligência, o nosso coração, com todas as nossas capacidades, né? O amor tem essa capacidade de nos fazer inteiros, nos integrarmos, né? E esse amor a Deus, longe de nos isolar dos outros, é Ele, né, quem nos atrai também para sairmos de nós ao encontro dos outros, no amor. No Evangelho do domingo passado, Jesus dizia, né, amar o próximo como a si mesmo, mas nós sabemos que próximo a seu gesto, né, maior de amor, ele falou que nós nos amássemos como ele nos amou. Então, amor maior do que esse não existe. Entregar a própria vida. O amor não tira a vida, mas o amor entrega a própria vida para a salvação e para o bem do próximo. Escrever não era fácil para a Santa Madre. Eu também tenho dificuldade, às vezes, de escrever. Quando a gente quer escrever bem, de maneira clara, né? Escrever um conteúdo bom, que seja de proveito e compreensível, isso é exigente. E a Santa Madre, ela tinha pouco tempo e muitos compromissos, né? Seja com oração, seja com a administração, seja com o atendimento das irmãs. Então, escrever bem, falando de maneira clara e simples, de modo que todas pudessem entender. Então, deu trabalho para ela escrever, né? A gente lembra que a Santa Madre não cursou escola, né? As mulheres não estudavam na escola, né? A Santa Madre aprendeu a ler, a escrever em casa, com a mãe, né? E ela lia muito, e penso que isso ajuda demais, né? A gente ler, gostar de ler, ter esse exercício da leitura, né? E a gente promover também, né? Essa cultura de leitura, porque aí vamos aprendendo. Vamos alargando os horizontes, né? Vamos ganhando ferramentas para entender o mundo, para lidar com ele, né? E para nos expressarmos e nos comunicarmos também. Então, a gente vê que ela teve muito trabalho, ainda mais escrevendo uma vez e depois tendo que reescrever o livro novamente e depois corrigindo as cópias que tinham sido feitas e que precisavam de revisão. E por isso ela vai dizer: em paga do que eu vos disser, peço-vos que observeis e leiais muitas vezes de boa vontade o que escrevi. Caminho, capítulo 4, número 3. Em paga do que eu vos disser, peço-vos que observeis e leiais muitas vezes de boa vontade o que eu escrevi. Dá trabalho, as irmãs pediram. Ela faz com amor, faz com carinho. Mas em troca, né, em paga, ela pede que as irmãs observem o que ela escreveu e leiam muitas vezes de boa vontade. Será que a gente faz isso? Nós lemos muitas vezes, né, as obras da Santa Madre, do Santo Padre também, né, e de tantos outros santos, né, que a nossa família é tão rica, e buscamos observar, colocar em prática, tentar, né, ao menos pôr em prática o que eles nos ensinam.
Então, é uma riqueza, né? Aquilo que o Carmelo tem para oferecer para a igreja e para o mundo, né? Quantos santos, quanta doutrina. É por isso que eu penso que o Santo Padre, o Papa Francisco, ele cita muitas vezes nossos santos. Cada documento sempre vem alguma citação de São João da Cruz, de Santa Teresinha, de Teresa Benedita da Cruz. E que bom, né? Nós termos na nossa dispensa do Carmelo tantas riquezas para poder oferecer à igreja. E principalmente em momentos que nós vivemos, né? Momentos difíceis, seja de pandemia, de isolamento, de distanciamento e de convivência, né, mais próxima com os nossos familiares ou nós, né, entre os frades. Mas também, né, um tempo assim de muitas notícias falsas, muita fake news, né? Muitos vídeos, muitas coisas, né, que circulam na internet e às vezes de origem duvidosa ou de superficialidade, né? E a gente vê que não é um conhecimento por experiência como é aquilo que os nossos santos deixaram, né? Eles não falam só daqui, né, da cabeça, mas daquilo que eles viveram, daquilo que eles fizeram, aquilo que eles viram que deu certo, aquilo que viram que não deu certo, qual é o melhor caminho, qual o caminho a não seguir. Então, em paga daquilo que ela disse, ela pede que a gente observe e leia muitas vezes de boa vontade o que ela deixou por escrito. Então, pelo que eu vou falando aqui, vocês estão percebendo, né, o que eu quero enfatizar em relação ao tema. Observar e ler muitas vezes de boa vontade o que eu escrevi. Então, para sermos fiéis herdeiros dos nossos antecessores, daqueles que nos foram dados como pais e irmãos, modelos de santidade e possuidores de uma rica doutrina espiritual, precisamos ler e reler a regra, as constituições, os escritos dos nossos santos, meditá-los, rezá-los, aprofundá-los, traduzi-los para o hoje de nossas vidas. É trabalho, né? É estudo, e é bom, né, quando a gente tem uma comunidade dinâmica, que trabalha, estuda junto, aprofunda, troca experiências, troca as ideias, como isso enriquece. Então, a importância do estudo, da leitura, né, da partilha, da busca da vivência. É importantíssimo conhecer, assimilar o carisma, a doutrina, a espiritualidade, que é nossa herança, para oferecê-la à igreja e ao mundo, aquilo que é específico da nossa família carmelita, teresiana, são joanista. O Papa Francisco, na carta, na exortação sobre a santidade, ele vai falar sobre um perigo. É algo que já há algum tempo eu venho refletindo e creio que é isso mesmo. É um perigo de cairmos numa ilusão. Uma ilusão que é uma antiga heresia que volta a ser vivida hoje. E qual é ela? Crer que aquilo que sabemos já vivemos, ou que basta apenas o conhecimento. Então, como é importante o estudo, o conhecimento, o aprofundamento, a leitura, né, a assimilação, mas a gente pode cair nesse risco, nesse perigo da ilusão, que é uma antiga heresia, né, mas que volta a ser vivida hoje, de crer que aquilo que nós sabemos já estamos vivendo, ou que basta apenas esse conhecimento.
Então, essa antiga e recorrente ilusão chama-se gnosticismo. O gnosticismo, ele supõe uma fé fechada no subjetivismo, em nós mesmos, né? Na nossa subjetividade, onde apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam. A gente conhece, a gente lê, a gente sabe, né? Se interessa às vezes mais por alguns assuntos e paramos aí, né? Nos comprazemos em ter esse conhecimento, né? Algo que é para mim, né? Eu sei, eu falo, né? Eu gosto, leio cada vez mais e só, né? Paro aí apenas nesse conhecimento. Então, esse conforto que às vezes dá o conhecimento, mas que em última instância a pessoa fica enclausurada na imanência da sua própria razão ou dos seus sentimentos. A pessoa fica fechada em si mesmo, né? Se regalando com aquilo que ela sabe, mas sem desenvolver, né? Sem expressá-lo, sem partilhar, né? Sem encarnar na sua vida. Isso o Papa Francisco fala na exortação apostólica Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual, no número 36. Isso sobre o gnosticismo. Ele fala mais alguma coisa a respeito. Graças a Deus, ao longo da história da Igreja, ficou bem claro que aquilo que mede a perfeição das pessoas é o seu grau de caridade. Então, a santidade é também chamada de perfeição. E o Papa vai lembrar, né, que ao longo da história da Igreja, ficou bem claro que aquilo que mede a perfeição, ou no caso a santidade das pessoas, é o seu grau de caridade, e não a quantidade de dados e conhecimentos que possam acumular. Os gnósticos, confusos neste ponto, julgam os outros segundo conseguem ou não compreender a profundidade de certas doutrinas. Então, esses gnósticos, né, do passado, mas do presente, pelo conhecimento que possuem, se acham superiores, mais e melhores do que os outros. E por isso julgam os outros por não conhecerem e não saberem como eles. Concebem uma mente sem encarnação, incapaz de tocar a carne sofredora de Cristo nos outros, engessada em uma enciclopédia de abstrações. Então falta essa solidariedade, se colocar no lugar do outro, o ter misericórdia e compreensão, né? O favorecer o outro, né? Para que ele venha a aprender, né? Aquilo que ele não sabe, mas o conhecimento não nos torna mais santos ou melhores do que os outros, porque eles não sabem ou sabem menos. Ao desencarnar o mistério, em última análise, preferem um Deus sem Cristo, um Cristo sem igreja, uma igreja sem povo. Então, enclausurada no seu conhecimento, a pessoa vive isolada, autorreferente, né? Vive, né, ou crê num Deus sem Cristo, né, que não se encarnou, um Cristo sem igreja, né, porque Cristo chamou os 12, né, e além dos 12 havia 72 e outros discípulos, né,
e enviou essa igreja a continuar a sua missão, e uma igreja sem povo, né, onde às vezes apenas estão aqueles que, né, se consideram, às vezes são, mas às vezes também se consideram as cabeças, né? Então, como é importante considerar a igreja como um povo, né? A igreja é povo de Deus a caminho, né? Chamado por Deus à santidade, a caminho do céu, a caminho da Jerusalém celeste, né? A caminho da perfeição, da santidade e da filiação divina que todos nós recebemos no batismo, né? Então, isso o Papa Francisco ele fala no número 37 da exortação. O pessoal está fazendo algumas perguntas aqui, eu vou continuar com a exposição e no finalzinho, vamos ver, deixar um espaço para perguntas serem respondidas também. Então, o Papa continua falando. Com frequência, verifica-se uma perigosa confusão. Julgar que, por sabermos algo, ou podermos explicá-lo com certa lógica, já somos santos, perfeitos, melhores que a massa ignorante. Então é triste, né? A gente se sente nessa situação como uma casta superior, né? E quem não sabe é ignorante, né? Uma massa ignorante, né? São inferiores. São João Paulo II advertia aos que na igreja têm a possibilidade de uma formação mais elevada contra a tentação de cultivarem certo sentimento de superioridade relativamente aos outros fiéis. Então, São João Paulo II já dizia isso, né? Esse cuidado, né, da gente não se sentir mais porque a gente sabe mais. Na realidade, porém, aquilo que julgamos saber sempre deveria ser uma motivação para responder melhor ao amor de Deus. Sabemos mais, né? Isso deveria nos motivar a querer amar mais e melhor a Deus e os nossos irmãos. Porque se aprende para viver. Que bonito isso, né? Tudo que nós aprendemos é para a vida, é para viver, né? É para exercitar, é para colocar em prática. Teologia e santidade são um binômio inseparável. Número 45 da exortação. Então, se aprendemos algo, é para colocar em prática, né? Não é para a gente guardar, mas comprovar, ver para crer, né? Eu sei, agora vou procurar colocar em prática para ver se é isso mesmo. Outra ilusão recorrente hoje é o pelagianismo ou semipelagianismo. São nomes difíceis, né? Mas ele explica bem direitinho. Crer que basta minha vontade para viver a vida cristã. Um voluntarismo, né? Como se só dependesse de mim e da minha vontade. Um certo tipo de vida cristã para se alcançar a santidade, a comunhão com Deus. Então, na igreja, né, no passado e hoje, sempre houve diversidade, sempre vai haver, né? São vários povos, né? A nossa igreja está em vários povos, várias culturas, né? E aquilo que é essencial, a tradição, né, com T maiúsculo, né, ela é transmitida e se torna enculturada, né? E cada tempo, cada época, né, com as suas características e riquezas, né, onde a gente vai vivendo a nossa vida cristã da melhor maneira possível, sem que com isso a gente se ache melhor ou mais que os outros
católicos, né, que vivem em outras regiões, outras tradições. Então, se eu acho, né, que meu jeito, né, de viver, né, onde se enfatiza esse esforço, essa vontade é melhor, me faz melhor do que os outros e mais do que os outros, eu me coloco num pedestal, onde eu olho e julgo os demais que não vivem como eu. A gente está vendo, primeiro, a questão do conhecimento, né, que faz com que a pessoa se sinta mais do que os outros. E agora a questão da vontade, do esforço pessoal, onde eu consigo realizar coisas que talvez outros não conseguem, e por isso eu me acho mais e melhor do que eles, e com capacidade até de julgá-los e condená-los. O orgulho, a autorreferencialidade, a autossuficiência, a arrogância de achar que não preciso de ninguém, nem mesmo de Deus, para viver em plenitude a vida humana, cristã e carmelitana. Esse é um comentário que eu faço, né, a esse pelagianismo ou semi-pelagianismo. O poder que os gnósticos atribuíam à inteligência, alguns começaram a atribuí-lo à vontade humana, ao esforço pessoal. Surgiram assim os pelagianos e os semi-pelagianos. Já não era a inteligência que ocupava o lugar do mistério e da graça, mas a vontade. Esquecia-se de que a escolha de Deus não depende da vontade ou dos esforços do ser humano, mas somente de Deus, que usa de misericórdia. Romanos 9:16. A salvação é de graça. Não é mérito nem esforço da nossa parte. Deus nos salvou por meio da fé na cruz, morte e ressurreição de Cristo. Não é nem a inteligência e nem a nossa força de vontade, nosso esforço que nos salvam, né? Nós já fomos salvos. Então, esse dom, né, essa graça que nos foi dada, né, nos fazem querer aprofundar no conhecimento dessa verdade e também nos faz querer corresponder cada dia mais e melhor à vontade de Deus sobre nós. Deus nos amou primeiro, 1 João 4:19. Quando nós buscamos amar a Deus, já é uma resposta ao amor que Ele nos teve por primeiro. Quando queremos rezar, né, é Deus já que antes de nós desejarmos rezar, já veio ao nosso encontro, né? É a sua palavra que vai provocando também a nossa resposta. Deus nos amou primeiro, Ele nos dirigiu primeiro a sua palavra, para que então a gente possa estabelecer esse diálogo com Ele. É sempre iniciativa e graça de Deus. Exortação número 48. Quem se conforma a esta mentalidade pelagiana ou semi-pelagiana, embora fale da graça de Deus com discursos suaves, no fundo, só confia nas suas próprias forças e sente-se superior aos outros por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a certo estilo católico. Quando alguns deles se dirigem aos frágeis, dizendo-lhes que se pode tudo com a graça de Deus, basicamente costumam transmitir a ideia de que tudo se pode com a vontade humana, como se esta fosse algo puro, perfeito, onipotente, a que se acrescenta a graça. Pretende-se ignorar que nem todos podem tudo, e que nesta vida
as fragilidades humanas não são curadas. Não são curadas completamente e de uma vez por todas pela graça. Em todo caso, como ensinava Santo Agostinho, Deus convida-te a fazer o que podes e a pedir o que não podes, ou então a dizer humildemente ao Senhor: dai-me o que me ordenais e ordenai-me o que quiseres. Então, tudo isso, né, que eu coloco aqui é para que aquilo que a Santa Madre pediu que a gente observasse não ficasse apenas como conhecimento, né, uma gnose, e também não apenas como um esforço da nossa vontade, como se tudo dependesse de nós. No fundo, a falta de um reconhecimento sincero, pesaroso e orante dos nossos limites é que impede a graça de atuar melhor em nós, pois não lhe deixa espaço para provocar aquele bem possível que se integra em um caminho sincero e real de crescimento. Então, penso que isso que o Papa Francisco diz é aquilo que a Santa Madre fala do autoconhecimento. Um conhecimento sincero, pesaroso e orante dos nossos limites. Sem isso, né, nós acabamos impedindo da graça de atuar melhor em nós. Não deixamos, né, espaço para que ela provoque aquele bem que é possível realizarmos, né, que vai se integrando num caminho sincero e real de crescimento. Então, eu tenho dito aqui em casa, né, conversado até na mesa, em vista até, né, da celebração de todos os santos, mas também de todos os fiéis defuntos, né? Mas isso também provocado pelas leituras, né, pela palavra de Deus, da missa, da novena de Santa Teresinha. A gente veio do nada e caminha para o pó. Então, essa é a nossa verdade mais básica. Não é a única, né? Mas a nossa verdade é que nós viemos do nada e caminhamos para o pó. Para que a gente conheça, né, os nossos limites, quem somos nós, né? Mas também a graça que Deus nos faz, nos chamando a partilharmos da sua vida. Vede que grande presente o amor do Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós o somos. Então, parte da verdade é que a gente veio do nada e caminha para o pó. E a outra metade da verdade é que somos muito amados e queridos por Deus, e somos chamados a partilharmos da sua vida, da sua santidade, da sua bondade, da sua sabedoria, da sua misericórdia, né? A graça, precisamente porque supõe a nossa natureza, não faz improvisadamente super-homens. Então, cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa, né, tem as suas marcas, né, tem as suas feridas, tem as suas capacidades e os seus dons, né? A graça, ela supõe essa natureza, né, que todos nós participamos. Né? Deus não faz a gente, de uma hora para outra, super-homens, né? Super-mulheres. Então, pretender isso, seria confiar demasiado em nós próprios. Neste caso, por trás da ortodoxia, as nossas atitudes podem não corresponder ao que afirmamos sobre a necessidade da graça e, na prática, acabamos por confiar pouco nela. Com efeito, se não reconhecermos a nossa realidade concreta e limitada, não poderemos ver os passos reais e possíveis
que o Senhor nos pede em cada momento, depois de nos ter atraído e tornado idôneos com o seu dom. Então, reconhecer, né, a nossa realidade de criatura e realidade concreta, limitada, para também perceber, né, os passos reais que nós podemos dar e aquilo que é possível, né, que o Senhor e aquilo que o Senhor nos pede em cada momento. Então, às vezes, queremos fazer coisas que não temos condição, mas às vezes aquelas que nós temos não fazemos, né? Eu nunca falei em línguas, né? Não aprendi a falar em línguas, estava brincando outro dia, né? Ontem mesmo, com o Frei Washington e até um rapaz que trabalha aqui. Mas, ao invés de falar em línguas, né, eu posso calar, de falar mal dos outros, né, de criticar os outros, seja da comunidade, seja de fora, né? Eu posso calar, né, de transmitir um mau humor, de transmitir o meu pessimismo, e posso falar as qualidades que eu vejo no próximo, no irmão, agradecer, incentivar o outro, né, a caminhar, a trabalhar, né, a realizar aquilo que faz, elogiar. É tão bom, né, a gente receber um elogio. A gente gosta, mas não sei se a gente tem esse costume, esse hábito, né, essa virtude de dizer para o outro, né, que o que ele fez é bom, ficou bonito, saiu bem, que maravilha que você fez, né? Que dom que Deus te deu, como você, né, se saiu bem em algo que você fez, né? Seja lá o que for, desde cozinhar até cantar, limpar, fazer artesanato, em tudo, né? A gente pode ser uma boca, uma língua que fala o que é bom e que promove aquilo que é bom e que incentiva e que eleva e, quando é necessário, claro, que corrige, né? Mas sempre pensando naquilo que Jesus nos ensina, né? Se teu irmão pecar contra você, vai procurá-lo, né? Em particular, se não for, né? Se ele não te ouvir, chama mais duas. E esse processo do diálogo, né? Da conversa em particular, pensava um pouco nisso, né? Como nas famílias, claro, a gente procura preservar as questões, né, os problemas, as dificuldades familiares, né? Em geral, a gente só fala com pessoas próximas, que confia, né, partilha, com alguém que possa ajudar. A gente, né, não vai para as redes sociais, né, jogar para os quatro ventos, né, as dificuldades e problemas, né? Então, esse dom, né, essa língua, né, que promove, que incentiva, que alerta, né, que ilumina, que aconselha, que cala, né, quando é necessário também. A graça atua historicamente e, em geral, toma-nos e transforma-nos de forma progressiva. Número 20 da exortação. Então, a graça, ela atua de maneira histórica, em geral. Deus pode, claro, agir de maneira extraordinária, mas como a palavra já diz, extraordinário não é aquilo que é o comum, né? Não é a maneira ordinária, comum de Deus agir, né? Geralmente, Deus age de maneira histórica, ele nos toma e nos transforma de forma progressiva. Então, eu fui batizado pequenininho, com meses. Fiz a primeira Eucaristia com 12 anos, 12 ou 10. Depois voltei para a Crisma com 14.
eu só fui tomar consciência do meu ser cristão, de fazer parte dessa família, desse corpo, né? Tomar consciência de Cristo, do Pai, do Espírito, né? Dos irmãos, quando eu me preparava para o sacramento da Crisma. E a partir daí comecei a me envolver e nunca mais, graças a Deus, deixei a comunidade, né? E como Deus foi paciente comigo, né? Como Deus me esperou, como Ele se utilizou de pessoas, de fatos, de acontecimentos. Eu tinha colegas na escola, né? Que me convidavam sempre para ir à igreja, à missa. E como eu trabalhava de dia, estudava à noite, né? No final de semana eu queria dormir, descansar, acordar tarde, né? Mas com essa insistência amigável, né? Uma insistência amorosa, mas de fé, de caridade, eu fui cedendo, né? E de repente Deus me seduziu, como seduz a todos nós, né? Então, como a graça de Deus vai atuando na nossa vida, né? Como ela é paciente, como ela é bondosa, né? Como Deus é carinhoso, misericordioso conosco, né? Então, é assim que Ele age conosco, é assim que Ele age com outros, né? Ontem eu conversava com uma pessoa já casada, com seus 34 anos, mas que foi retomar a sua vivência batismal, comunitária, né, de igreja, há pouco tempo, né, há 5 anos. Mas o importante é que Deus está sempre esperando por nós, né, e sempre fazendo algo para que a gente possa conhecer o seu amor, né, quem é Ele, quem somos nós, né, quem nós podemos ser, se nós quisermos, né, acolher, né, o que Ele nos oferece, a nossa liberdade. Por isso, se recusarmos esta modalidade histórica e progressiva, de fato podemos chegar a negá-la e bloqueá-la, embora a exaltemos com as nossas palavras. Então, essa modalidade histórica e progressiva, né, que nós devemos perceber, né, na vida da Santa Madre, na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. E tem algo bonito, né, quer dizer, tem mais coisas bonitas que o nosso Papa fala, né? Uma nota de rodapé, no número 20, ele coloca assim: na compreensão da fé cristã, a graça é preveniente, concomitante e subsequente a todo o nosso agir. E ele está citando aqui o Concílio Ecumênico de Trento, né? Que fala sobre a justificação. Então, a graça de Deus nos precede, a graça de Deus nos acompanha e a graça de Deus faz com que a gente produza frutos. Então, a graça de Deus está presente em todo momento, em todo tempo. Parece só esforço nosso, mas é a graça de Deus que nos sustenta, que nos anima e que faz com que, né, os nossos esforços tenham um resultado, tenham um fruto. Gente, já passou 1 hora, 3 horas e 5 minutos. Eu vou falar mais um pouquinho e vou deixar um espaço para, de repente, alguma pergunta, algum comentário. Os 3 primeiros capítulos do livro Caminho de Perfeição vão nos falar do ideal, do objetivo, da meta do Carmelo Teresiano Descalço. Do capítulo 4, né, em diante, até mais ou menos o 23, a Santa Madre vai falar do que é necessário aos que pretendem seguir pelo caminho da oração, que é a base da nossa vida, pelas quais poderão progredir rapidamente no serviço do Senhor e chegar até a serem grandes contemplativas.
O que a Santa Madre recomenda é observar o que os nossos santos padres ordenaram e cumpriram, já que por este caminho mereceram tal nome. Erro seria buscar outro ou aprendê-lo de outrem. Estender-me-ei tão somente em declarar-vos 3 pontos que são das mesmas constituições, porque muito importa entendermos o grandíssimo proveito da sua observância, para alcançarmos interior e exteriormente a paz tão recomendada pelo Senhor. O primeiro é o amor de umas para com as outras. O segundo, o desapego de todo o criado. O terceiro, a verdadeira humildade. E este, embora seja enumerado por último, é o principal e abrange a todos. Então a gente percebe aí como é evidente o sentido comunitário da espiritualidade que o livro Caminho de Perfeição traz. É um manual para as comunidades reformadas, religiosas ou leigas seguirem. E esse comentário, né, que eu fiz agora, que é um manual, né, para as comunidades, um manual comunitário de espiritualidade para as comunidades leigas e religiosas. Esse comentário é do Frei Daniel de Pablo Maroto, que é teólogo, historiador da ordem. Então, o que a gente vê é que nas constituições, ou na regra, né, a gente tem tudo dito de maneira muito enxuta, muito básica, direta, né? E aí a Santa Madre escreve, desenvolve, né, coloca em pormenores como viver, né, a regra, como viver as constituições. E são belíssimas páginas, né, aquilo que ela escreve, né? A sua doutrina, né, foi reconhecida e declarada doutora, já faz 50 anos pela Igreja, para que mais gente pudesse conhecer, além da santidade de vida dela, a sua doutrina é considerada uma doutrina eminente. Quando um santo, um doutor, né, é apresentado, é para dizer, né, ele não acrescenta nada de novo enquanto a revelação, né, a revelação de Deus já foi feita. Mas a doutrina, a vida, né, aquilo que os nossos santos deixaram e outros deixaram, nos ajudam a compreender melhor essa mesma revelação. A revelação já foi feita, já não tem mais nada novo a ser revelado. Mas a compreensão dessa revelação, ela cresce e deve continuar crescendo sempre mais, para que, compreendendo, a gente possa viver mais e melhor. Né? Um conhecimento, não apenas para a gente ficar deslumbrado com ele, consigo mesmo, e a gente se achar superior, um conhecimento que nos leva a conhecer a nossa realidade, né, de criatura limitada, mas querida e amada por Deus, né, e sustentada pela sua graça. Sem ele, né, nós não podemos fazer nada. Então é importante, né, a gente observar aquilo que a Santa Madre disse. Eu vou deixar um espaço, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário. Senão eu acabo com um texto, um outro texto. Frei, o senhor fique à vontade, né? Tem bastante tempo ainda e nós estamos assim bastante felizes de ouvi-lo e aprender com o senhor. Mas de todo modo, o José Maia colocou já aqui uma pergunta, então a gente já vai encaixando. O nosso irmão Paulo perguntou assim: Frei Wilson, por que a versão de Valladolid ficou bem menor que a de Toledo? Há alguma explicação, algo que é fácil de a gente entender essa razão desses cortes? Então, o primeiro, né, a primeira redação do Caminho de Perfeição,
ele passou pela análise dos teólogos, dos confessores que a Santa Madre tinha. E aí, esses confessores acharam por bem que ela retirasse algumas coisas e resumisse mais aquilo que ela estava dizendo. Né? Na segunda versão do Caminho de Perfeição, ela vai fazer as reformas conforme foram solicitadas. Certo. O interessante é que a gente tem a possibilidade de ter os dois escritos, poder comparar, mas eles seguem, digamos, a mesma estrutura, né? O ideal da fundação, a meta, né, do Carmelo Teresiano, as virtudes, né, que ela vai comentar, do amor de umas para com as outras, a humildade e o desapego, e depois, falando sobre oração mental e vocal, ela vai fazer esse belo comentário do Pai Nosso, né? Vai nos ensinar, nos ajudar a como fazer oração mental rezando vocalmente. E como pela oração tão simples, né, tão cotidiana do Pai Nosso, a gente pode chegar a um alto grau de oração. Perfeito. É perceptível alguma diferença ou algo que estava bem presente na primeira redação que não foi possível estar e que, vamos dizer assim, seria interessante termos acesso? Na tua visão, assim, existe algo nesse sentido? Ou ficou assim bem amarradinho a versão que nós temos hoje mais comumente? A Santa Madre, né, ela reviu o texto e ficou, como você disse aí, bem amarradinho, né? Ela deixou na redação de Valladolid tudo aquilo que ela queria dizer, que ela considerava importante. Tem algumas coisas que variam. Eu estava lembrando de um texto, né, onde ela fala sobre a mulher. E essa parte onde ela fala mais especificamente da mulher, que a mulher era, né, muito desconsiderada, que a mulher, né, não tinha voz nem vez, apesar de Jesus ter agido de outra maneira com as mulheres, essa parte foi censurada. Coisas de outros tempos, né, infelizmente. O que a gente vê é que a Santa Madre, ela era obediente. E aquilo que ela deixou, né, ela fez, e fez com alegria, fez com prazer. Não é que ela ficasse emburrada porque ela teve que corrigir ou sintetizar a segunda redação. O que ela queria e o que ela quer, né, é colaborar com a igreja, né, com os seus filhos e filhas, e ela sabe, né, que o Espírito Santo é capaz de ensinar. E hoje nós temos acesso, né, à primeira redação de Caminho, e existem estudos, comparações, e quem tem o primeiro texto usa o segundo também, né, e se complementa com passagens que possam não ter, né? Então, é algo muito bem estudado e muito bem definido, né? E a Santa Madre não ficou emburrada nem chateada por ter que refazer o texto, não. Ela realmente ela se mostra como muito obediente e bem filha da igreja mesmo, né? Nós vemos, às vezes, que é difícil, né? Às vezes, alguém abrir mão de algo que considera, né, que é seu. Mas o que ela tinha em vista era o bem comum, né? O que ela queria formar comunidades orantes, fraternas, missionárias, como é o ideal colocado por vocês, né, para esse triênio. Comunidades unidas, orantes, fraternas, missionárias a serviço da vida. Porque, às vezes, a gente perde tempo brigando por pequenas coisas, né? É verdade. Em geral, estou falando, não só os seculares. De maneira geral, às vezes a gente perde muito tempo.
É uma coisa do humano, né? Infelizmente, às vezes focar em coisas menos importantes ou que nos digam mais respeito particularmente e esquecer o contexto geral, né? Em que nós estamos. Bem, seguindo, Lúcia perguntou: gostaria de saber qual é a melhor edição do livro das obras completas de Santa Madre, de Santa Teresinha e de São João da Cruz. Ela fez aquele agrupado aqui, e aí, enfim, vai ser uma opinião do senhor aí a respeito de qual tradução ou qual edição o senhor considera melhor para a nossa vivência e para os nossos estudos aí de seculares. Então, é opinião mesmo, né? Porque, assim, não fiz um estudo comparativo das traduções. Eu gosto muito dos livros separados. Eu acho uma boa tradução, né? Feita geralmente pelas irmãs, as monjas. Nas obras completas, me parece que houve um lançamento há pouco tempo pelas Paulinas ou Paulos, que traz uma série de notas, né? Mas eu penso... Eu particularmente não conheço esse mais novo, mas sim. Eu acho que o ideal, se a gente pode, e muita gente às vezes pode, é procurar ler o original, em espanhol. Né? E tendo a tradução em português, aquela que é possível também, né? Às vezes, quem tem essa possibilidade de comprar as obras completas, né, se vai comprar, ou comprar em espanhol, em castelhano, ou comprar... Eu gostei um pouco mais da tradução da Paulus, mas, assim, eu não gosto de ficar comparando, porque também, né, tem os tradutores que trabalharam, né? Eu não sou formado em tradução e a gente sabe que é muito difícil traduzir, né, de uma língua para outra, mesmo que seja do espanhol para o português, que é uma língua tão próxima da nossa, né? Sim. De fato, né? Há um ditado que se costuma dizer, né? Tradutor, traidor, mas na verdade o tradutor também é um trazedor, né? Ele tem que trazer muita coisa e buscar fazer esse intercâmbio de sentido, né? De todo modo, a gente pode considerar que nós somos muito felizes, né? Santa Teresa, ela principalmente, mas os nossos santos são bem difundidos, né? Há muita gente que se dedica a, vez ou outra, trazer as obras, né, dos nossos santos carmelitas, né? Isso é bem positivo, ajuda a diversificar e a democratizar o acesso, né, aos escritos deles. E também eu vejo que nós, cada um, temos que fazer a nossa tradução, né? Enquanto ler, meditar, estudar, né? Rezar e trazer para a vida, né? Nós temos que encarnar o carisma, a espiritualidade, a nossa identidade, né? Então é importante, sim, ainda que as traduções possam gerar mais dificuldade ou menos dificuldades, a gente, né, com o esforço, com a graça de Deus, né, a gente vai trazendo para a nossa vida. E a gente vê os nossos santos muito citados, seja pelo Papa Francisco, seja por outros autores espirituais, como eles citam, né? Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha, Santa Elizabeth da Trindade. Isso ajuda demais. O som parou. Eu continuo, termino aqui. Eu tinha pensado, né, e trouxe aqui um texto de São João da Cruz, que é a carta número 22 a Ana de Jesus e demais carmelitas descalças de Béas, Granada, de 21/11 de 1587. Eu vou ler porque eu vejo que está em sintonia com aquilo que a Santa Madre fala, né, a respeito de ler e buscar colocar em prática, né? O Santo Padre diz assim: se não lhes escrevi, não foi por falta de vontade, pois desejo sinceramente o vosso aproveitamento, e sim por me parecer que o que já se disse e se escreveu é suficiente para executar o que importa.
E o que falta, se é que algo está faltando, não é o escrever e o falar, pois isso ordinariamente sobra, mas o calar e obrar recolhem e fortalecem o espírito. E assim, logo que uma pessoa sabe o que lhe disseram para o seu aproveitamento, já não tem necessidade de ouvir nem de falar, e sim de executar deveras, com silêncio e cuidado, em humildade, caridade e desprezo de si, e não andar logo depois em busca de outras coisas que não servem senão para satisfazer o apetite no exterior, e ainda sem consegui-lo, e deixar o espírito fraco e vazio, sem virtude interior. E daqui vem que não aproveitem nem de uma coisa, nem de outra. É como quem come sobre a porção mal digerida. Acontece que, repartindo-se o calor natural entre um e outro alimento, não tem força para fazer com que a assimilação se processe plenamente, ocasionando a enfermidade. Então, a gente come, né? A gente lê, a gente estuda, a gente ouve, mastiga bastante, procura exercitar, né? Gastar as calorias para depois, então, se alimentar mais e poder trabalhar mais também, né? Então, não ficar só comendo, mas buscar exercitar aquilo que a gente vai compreendendo para o nosso aproveitamento, para o aproveitamento, né, das nossas comunidades, da nossa igreja, do nosso próximo. É isso, desculpe, o som tinha sumido, eu comecei a falar novamente, e já são 3h20. Não, Frei, o senhor foi perfeito, né? Infelizmente tive um problemazinho aqui, mas estamos de volta e agradeço a tua rapidez aí em dar a sequência, foi muitíssimo providencial. Frei, tinham feito uma pergunta, mas eu acho que estava relacionado, sem dúvida, àquilo que o senhor já falou. Mas então eu vou tentar trazer de uma outra forma. Um irmão tinha perguntado qual seria a diferença principal das duas versões do caminho. Mas eu vou trazer, então, como o senhor já explicou vários aspectos, vou adaptar, de certa forma, a pergunta. E assim, o que é que o senhor colocaria para a gente no caminho de perfeição? Alguns destaques, ou algo que se te perguntassem rapidamente, o que o senhor pode me falar do caminho de perfeição? Os pontos importantes que podem ficar para a gente nessa reflexão. Dá para fazer esse jogo rápido? Eu penso que eu já tenha falado, né? Os 3 primeiros capítulos do caminho, ele já fala da nossa meta, né? Qual o ideal que a Santa Madre pretende, né, com o Carmelo Teresiano? Ajudar Cristo na salvação, ajudar a igreja, rezar pelos teólogos, pelos padres, né? Hoje, penso que talvez ela acrescentaria, rezar pelos leigos, né? Que são uma grande maioria e, graças a Deus, estão muitas vezes à frente, na liderança, seja dentro, seja fora da igreja, né? Para que os leigos fossem fiéis, né? Fiéis cristãos, amigos fortes de Deus, né? Estivessem preparados para a guerra, que é uma guerra, muitas vezes, né? Você está na labuta diária, né? E depois, as virtudes, porque oração e vida não podem se separar. Isso já desde o Antigo Testamento, né? A aliança com Deus compromete. A gente via domingo passado também que a aliança com Deus compromete com todo o povo, especialmente com os mais pobres, mais frágeis. O estrangeiro, a viúva, o órfão, o pobre que precisa pedir emprestado. Quer dizer, eu rezar, né, eu realizar o culto, mas na vida, na relação com o outro, não me importar com ele, não ser solidário, ter o coração fechado, explorá-lo, oração e vida caminham juntas, não podem se separar. Por isso, a Santa Madre coloca amor de umas para com as outras, desapego de todo o criado e humildade.
Mais para frente, ela vai falar também da determinada determinação. Né? São coisas básicas. A gente tem que morrer e nascer de novo com essas virtudes, né? Educar o nosso afeto, a nossa sexualidade, colocar as nossas energias a serviço. A gente, às vezes, cria dependência de pessoas, mas das coisas, de lugares, de ideias, de preconceitos. É muito atual a questão do desapego. Às vezes, na espiritualidade, a gente não ouve falar, mas os psicólogos falam, né? A gente precisa aprender a desapegar, a perder, né? A deixar ir, para a gente poder crescer e caminhar. A humildade, né? O autoconhecimento, como é importante, ainda quando parece que a Santa Madre é exigente demais, mas nessa exortação o Papa Francisco fala muito, né? Para ser humilde, a gente precisa também vivenciar humilhações. Porque o ser pequeno, ou querer ser pequeno neste nosso mundo, né, a gente está sujeito a isso, a ser humilhado. E a gente pode aprender a viver isso, né, a crescer na humildade, para que a gente saiba lidar com as humilhações também. Né, porque isso faz parte do mundo, né, que a gente vive. E não ficar, de repente, deprimido, para baixo, acabado, né? Claro, o modelo sempre é Jesus Cristo, né, que sendo Deus se fez homem, que se deixou ser condenado, que foi preso, torturado, morto injustamente, mas que pediu perdão para os seus acusadores. Né, a paciência de Cristo, né, em explicar àqueles que não queriam entender, né, sobre caridade, solidariedade, perdão, misericórdia, compaixão, né, porque eles estavam fechados nos seus próprios esquemas. E depois a oração, né, que beleza, a oração como verdadeiro relacionamento de amizade. E hoje é outra coisa que eu penso que a gente precisa refletir e aprender, como se relacionar com pessoas. Né? Porque com bicho tem bastante, né, relacionamento. Mas de pessoa a pessoa, né, de tal maneira que eu não queira que você fique dependente de mim, nem você, né, faça com que eu fique dependente de você, mas que eu busque o teu crescimento e você busque meu crescimento, onde a gente viva a comunhão, onde a gente partilha, né, onde eu não quero impor a você minhas ideias, nem onde você não quer impor suas ideias para mim, onde a gente possa dialogar. Então, aprender, né, com Deus, para a gente exercitar e aprender entre nós também, humanizarmos as nossas relações. A impressão que às vezes dá é que as pessoas estão se desumanizando, né? E o quanto o Carmelo tem para oferecer a respeito dessa humanidade, dessa amizade, né, desse diálogo, dessa relação amorosa, misericordiosa, compassiva, solidária, né? Realmente, né? A gente Falei vê que... tudo. Não, falou maravilhosamente, assim, estamos aqui, acredito, eu falo, mas acho que é a impressão de todo mundo, ficaríamos aqui te ouvindo com muito prazer e com muito gosto, Frei. Né? E é bom, assim, fica essa impressão mesmo, né, de quanta riqueza, quanta grandeza a espiritualidade do Carmelo tem, né? E a gente, como diz, né, precisa se alimentar bem para poder levar isso para os outros, né, como foi dito mais cedo. Né? Há muito para descobrir, muitos tesouros para desenterrar e para compartilhar. Né? Somos ricos e às vezes não sabemos ou não usufruímos das nossas riquezas. E antes de terminar, rapidinho, eu só tenho uma sugestão. Até tinha comentado com a Márcia, que faz parte do Conselho da Província. Ela tinha me mandado um material do Oswaldo Escobar, que é bispo carmelita da América Central,
sobre discernimento teresiano. Então, eu vejo como é importante a gente trabalhar a questão do discernimento. E é aquilo que os nossos santos têm, né? São 2 livros que ele escreveu sobre discernimento. Ele esteve aqui o ano passado pregando o retiro para os frades, né? No nosso retiro anual. E está em espanhol, não está em português. E ele diz, mas o Papa Francisco também fala, que o discernimento, a orientação espiritual, não é algo somente dos padres, né? Que muitas vezes a direção, a orientação espiritual está ligada à confissão e muitas vezes associado ao ministério do padre. Mas isso, desde o início, né, essa direção espiritual foi e é laical. Então, o Papa Francisco, mas o Dom Osvaldo, né, nosso irmão, que é carmelita também, ele fala a respeito disso, né, como é um dom, é um carisma laical, e que penso que, como carmelitas, nós podemos pensar e insistir, né, para que a gente tenha uma formação que vá em direção a esse discernimento. Nós precisamos, né, discernir o bom Espírito de Deus, o que ele nos sugere, nos ensina, e discernir também o mau espírito, porque muitas vezes a gente tem ideias, pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, né? E que talvez a gente se engane, e que a gente, né, se deixe levar. É importante, né, a gente ter esse discernimento. Então, a sugestão, né, que esse tema do discernimento, né, possa ser mais estudado, quem sabe convidar, né, alguém que fale, que seja um tema da escola de formação, eu não sei se né, mas é sugestão, né, é uma ideia. E sem dúvida é uma sugestão muito bem-vinda, né? Estamos aqui para compartilhar e para aprender uns com os outros. Gente, dizer a vocês aqui, mais perguntas? Tem alguém mais alguma dúvida que vocês gostariam de pedir ao Frei aqui que tirasse a respeito desse tema que ele tratou para nós, que ele trouxe do caminho de perfeição? A hora é agora, né? Aproveitem a oportunidade e para a gente aprender um pouco mais e compartilhar aí o conhecimento, né? Estamos vendo aqui só muitos agradecimentos aí pela tua participação, Frei. O pessoal está bastante feliz de tê-lo conosco, de ouvir as tuas palavras, os teus ensinamentos. Realmente está sendo uma tarde muitíssimo agradável, né? Bem, ao que parece aqui, né, não chegou mais nenhuma pergunta, mas então nós agradecemos, Frei, muitíssimo a tua disponibilidade, a tua presença aqui conosco, o teu carinho e de estar junto com os seculares, né, é muito especial para nós e é sempre um rememorar, né, assim, quando temos a participação de um frade, né, que nós estamos juntos na mesma família, né? Eu digo isso particularmente, mas acredito que é o sentimento de todos os irmãos. É muito bom vermos e sentirmos que somos família. Muito obrigado mesmo pela tua participação, tá? Que Nossa Senhora, né, Mãe e Irmã Nossa, esteja sempre aí cuidando com maternal solicitude da tua vocação, do teu ministério, né, do teu chamado e da tua vivência carmelita, né, e que São José te proteja de modo, né, muito particular e muito especial, né, como um filho dele. Muito obrigado, Frei. Muito obrigado.